Olá, estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo, conversando com o ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, que mais uma vez está conosco aí, né? Já há tantos anos aqui, todas as segundas-feiras, falando sobre Deus, sobre a palavra de Deus, né? Que está na Bíblia e explicando um pouco para nós sobre essas questões todas que envolvem o nosso ser, não é, pastor? Tudo bem? Tudo bem, uma boa noite a todos. Deus abençoe aí a todos, nossa audiência dessa noite no programa. E rogamos aí ao nosso Senhor que nos ajude a falar aquilo que é adequado e proveitoso para todos. Amém. Então, hoje eu gostaria de lhe perguntar sobre um versículo que está no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 20. Diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Eu acho que ele ficou meio decepcionado, né, pastor? Porque ele queria ouvir: levanta e anda, não é? E Jesus disse: homem, estão perdoados teus pecados. Imagina a cara, eu fico pensando, né, deste homem quando Jesus disse aquilo. Provavelmente ele não compreendeu muito, né, o que Jesus quis dizer. Essa passagem, primeiramente, mostra como ignoramos os desígnios de Deus e a realidade dele, né? Muitas vezes, quando temos necessidade na vida, aquilo é o mais importante para nós, porque estamos sentindo o desconforto, o mal-estar, a dificuldade, e aquilo advém muito sofrimento, né? E quando Jesus, então, se aproximou daquele homem necessitado, tremendamente necessitado, e ele encheu o coração dele de expectativa de que o maior problema, segundo a escala de realidade dele, era caminhar, né? É aquilo que ele mais queria na vida, porque ele, imagine quantas vezes ele não ouviu pessoas murmurando, reclamando que fica ajudando, que não tinha mais condições de ajudá-lo, porque, sabe, quando a gente tem que gastar nossa vida para ajudar outros, nós não temos muita paciência, não. Então, aquele que está necessitado, ele tem que aguentar muito desaforo, ele tem que se humilhar muito para receber ajuda, né? Então Jesus viu, porque tinha muitos paralíticos em Israel naquela época. Aí muitos me perguntam, por que os outros não foram também assim curados? Eu não sei explicar. A Bíblia registrou isso aí porque é importante a gente entender que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Então Deus viu que havia no coração dele uma fé fervorosa, mas era na expectativa de ele caminhar. E realmente, como você falou no início, quando ele ouviu de Jesus, os teus pecados estão perdoados, eu creio que ele baixou os ombros e disse assim, perdi minha esperança. Nem sabia que era pecador. O que eu quero com perdão de pecados? Eu quero caminhar. Então, a nossa realidade é esta. A nossa dimensão de vida é terrena. A visão é curta. É curta. E até Deus mudar isso dentro da nossa cabeça, demora muito. Demora anos. Porque Deus tem que mudar uma natureza que está lá, que não é dele. Que Deus tem que trocar. Porque a natureza caída, ela leva as pessoas a viver desta forma. Só a dimensão terrena. Vedando ela completamente de enxergar a realidade espiritual de Deus, que é eterna. Então o coração daquele homem, o entendimento daquele homem era esse. Minha necessidade maior é essa, né? Até que venha a próxima, porque daí cura a paralisia, mas ali adiante tem outra e outra e outras coisas que a gente vai tendo, resolve o problema,
né? Claro que já é uma grande coisa, não é? Mas sempre virão outros problemas e que a gente precisa de curas também, não é? Tanto do corpo como da alma, não é? Quando Jesus liberou a realidade espiritual para ele, o Senhor não queria apenas que ele fosse curado. O Senhor queria dar entendimento para ele, ampliar sua visão de vida. O Senhor queria dizer assim, olha, tu estás paralítico porque tu tem pecados. Era isso que Jesus queria dizer para ele. Tu estás com um problema financeiro porque tu tem pecado. Tu estás com um conflito conjugal porque tu tem pecado. Tu estás com um problema nesta área porque tu tem pecado. Porque senão tu não estaria passando por privações, dificuldades e dores. Na verdade, nós todos nascemos em pecado, né? Já diz na Bíblia, em pecado me concebeu minha mãe, né? Na verdade, todos os homens pecaram, né? Caíram. E as pessoas não compreendem isso, porque o autoconceito de que eles são pessoas boas, ninguém consegue mudar tão fácil. Só que a gente, como você falou, eu não preciso fazer nada para ser um pecador. Eu já nasci pecador. Se eu não cometer nenhum pecado, eu já sou um pecador, né? Então, vamos supor que eu saia de lá do ventre da minha mãe, me coloco numa bolha, eu nunca tenho contato com o mundo, com nada, eu já sou um pecador. Eu nunca pratiquei o pecado, mas sou um pecador. E a gente não sabe por que uns sofrem mais, outros sofrem menos, né? Mas todos têm problemas nessa vida, né? De várias ordens, não é? Porque todo mundo analisa o relacionamento e a vida com Deus por as nossas ações e reações, né? Então, se eu faço boas coisas, eu exijo que Deus me dê boas coisas. Se Deus não me dá essas coisas que eu quero, eu vou abandonar a igreja, vou sair, não quero mais saber, né? Isso não é um entendimento perfeito, uma visão celestial. Isso aí é uma ignorância, porque eu preciso de Deus para tudo na vida. Sim. Se eu não conheço a verdade a respeito disso, isso não vai mudar a realidade. É isso que eu quero dizer. Bem, tem uma passagem na Bíblia que diz quem pecou, não é, para que ele nascesse cego. No caso de um cego, foi ele ou foi seus pais? Aí diz, né, nem ele nem seus pais, mas que através desse se manifestasse a glória de Deus. Então, nem sempre as coisas vêm necessariamente em função direta, né, de sermos pecadores. Existem outras coisas, pelo que eu entendi, que acontecem para que a gente, como diz também, né, as provas vêm para a gente lutar e vencer, né, para que Deus seja glorificado através disso. Porque o homem sempre quer procurar o culpado. Foi ele, foi o pai dele que cometeu um pecado. Nem outro. O pecado, o Senhor desceu para tratar o pecado na cruz, com sua morte e ressurreição, porque ele é uma questão de natureza que precisa ser substituída no homem. Não é uma questão se ele peca mais ou peca menos, se ele libera mais pecado ou menos pecado. O Senhor nem olha para essas coisas. Então, era isso que eu queria chegar, né? Esse entendimento, né? Veja bem, qual é a profissão do pecado? O pecado é uma natureza que está em nós. O pecado não é o ato pecaminoso. O pecado é uma conjugação espiritual maligna que domina minha alma, minha carne. Entende? Então, o que Deus veio fazer? Deus não veio tratar se tu rouba, se tu xinga, Não, Deus quer trocar a natureza para essas coisas não acontecer mais. Sim, para a gente próprio, né? Para nosso benefício, na verdade, não é? Exatamente. Que os beneficiados somos nós, porque Deus é Deus e não importa o que nós façamos, Ele continua sendo Deus, né? Mas nós já é bem diferente, né? Nós somos realmente
pequenos, limitados, como diz na Bíblia, né? Pobres, cegos, nus, miseráveis, não é? Mas a gente não sei se tem tempo nesse bloco ainda, mas tem coisas importantes para falar sobre isso, que é a questão de como substituir a natureza. Essa compreensão desse princípio eu creio que é muito importante. Mas nós vamos fazendo então um breve intervalo e já voltamos com você no nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo e continuamos a falar sobre a passagem que está no livro de Lucas, onde Jesus, ao se deparar com um paralítico, né, e que buscava a cura junto a Jesus, né, e acreditava nessa cura por Jesus, né, tinha essa fé, e Jesus se aproximando, não disse levanta-te e anda, neste caso, não é? Ele disse, homem, teus pecados estão perdoados, né? Então, nós estamos aqui conversando sobre o que significa isso, por que Jesus falou desta forma. Porque Jesus queria começar um processo de substituição da natureza ruim pela boa. O primeiro passo para fazer uma troca do elemento pecaminoso natural para o espiritual tem que acertar a questão do arrependimento do pecado, né? Eu quero tirar a natureza maligna e quero colocar a minha vida, a minha natureza em ti. Então, ou seja, tirar essa natureza maligna como um todo, a natureza maligna inerente ao ser humano, com a qual ele já nasce. Obviamente que essa substituição ela é processual, ela é lenta e ela vai mudando aos poucos, né? À medida em que nós vamos conhecendo a verdade e praticando a verdade, essa substituição vai ocorrendo automaticamente. Sempre que você decide no coração que vai obedecer Deus em tal preceito, em tal princípio, ali naquela área, você perde o domínio da natureza pecaminosa e ganha o domínio de Deus naquela fatia da tua alma. É assim que funciona. Porque quando tu trata com a Bíblia, tu não trata com letras, tu trata com uma pessoa que é Jesus. No momento que tu obedece um princípio, tu não está obedecendo um livro, tu está obedecendo a pessoa que é Deus. E os princípios de Deus, que é perfeito, não é? Então, essa substituição começa a ocorrer à medida em que nós passamos a obedecer a palavra do Senhor, né? Então, Jesus vendo, olha, vai iniciar uma geração, uma restauração na tua vida. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é perdoar a tua vida de pecados, para desencadear um processo de restauração da tua alma, né? E agora, para começar, já que tu está perdoado, pode levantar e andar. Né? Então, como eu já vi isso acontecer nesta geração onde eu vivo, então o que me fascina não é ver uma pessoa levantar da cadeira, como eu já vi 2 ou 3, e um paralítico sai andando. Não, o que me fascina é uma pessoa que quer matar o outro, de repente muda o sentimento, o pensamento e está se dando bem com aquela pessoa. Essa mudança dessa natureza, né, é algo incrível, assim, fantástico. Veja bem, porque mudar uma convicção, um pensamento, um raciocínio de uma pessoa, isso é muito milagre. Isso significa que Deus é eficaz mesmo, né? Uhum. E assim pode mudar em várias outras áreas, como a gente falou no programa passado, né, a questão da depressão, e eu sempre falo nisso porque a gente vê e já falou sobre isso, mas realmente não tem uma semana que a gente não fica sabendo de um caso de suicídio, né, de pessoas próximas, né, digamos, conhecidas, enfim, né? Então isso realmente tem se tornado uma coisa muito mais frequente e então
isso de resolver transformar a alma, os pensamentos e sentimentos, isso é algo fantástico mesmo, são os verdadeiros milagres, não é? São. E o Senhor está fazendo isso ainda hoje por meio dos ministérios. Ele faz perfeitamente tudo que está ali, que aconteceu com ele, está acontecendo com a igreja. É só a pessoa ter aquela fé fervorosa e crer realmente nas suas promessas. Quando oramos para as pessoas que estão doentes, claro que Deus pode curar, pode não curar, mas isso não cabe a nós. Eu tenho que orar. Eu tenho que ter fé e orar. E muitas vezes a gente não sabe, não é? Porque que às vezes é tão eficaz, né, de uma forma surpreendente, inexplicável, e outras, né, não acontecem. Né? A gente não tem como saber, não é? Então, essa passagem aí, ao mesmo tempo que gerou uma frustração naquele paralítico, gerou uma tremenda obra de Deus na vida dele, sem que ele soubesse o efeito maravilhoso daquela obra. Né? O que o impactou ele foi ele levantar e caminhar. Sim, mas na verdade conosco também é assim, né? Quando recebemos Cristo, a gente está recebendo muito mais do que imagina e não sabe, não enxerga, não é? Por isso que não recebe também tantas coisas, né? Que poderíamos receber, porque não enxergamos todo esse universo de coisas que Deus tem para nós, não é? Às vezes eu lido com muitas pessoas, né? Então tem umas pessoas que estão endividadas, elas ficam tão nervosas porque elas não são caloteiras, ela se deu mal nos negócios. Então o que acontece? Ela fica orando ali, pedindo para Deus trazer o dinheiro para que ela deixe de passar vergonha e cumpra com seus compromissos, né? Aí quando Deus dá aquela condição para ela receber aquela bênção financeira, e Deus vê que o seu coração fica agradecido por uma ninharia. Mas o que Deus queria arrumar naquela vida? Que ela pedisse que ela soubesse administrar para não se endividar mais. E ela só pediu dinheiro para pagar uma conta. Mas tem que aprender a administrar, né? Deus tem que capacitar a pessoa. Então essas coisas a gente não sabe. Por isso que a Bíblia diz que não sabemos pedir como convém. Não sabemos orar da forma adequada, né? A gente tem que aprender a oração, como orar adequadamente, né? Para falar na língua de Deus, na linguagem de Deus, para que seja atendida essa oração. Ainda bem que Deus não leva em conta nossas petições ignorantes e vai realmente resolver os problemas que são geradores de outras experiências ruins depois. Tudo movido pela fé, eu creio, né? Se a pessoa às vezes não sabe orar como convém, mas ela tem aquela fé, né? Então Deus acaba agindo. Pois é, pastor. São tantas coisas que a gente tem que compreender, não é? Que a gente poderia sempre ficar falando muito aqui sobre isso. O homem tem que aprender, né? Tem que buscar Deus para se beneficiar a si, não porque Deus quer, mas porque o homem precisa, né? Precisa mudar, aprender, lançar mão de todos esses benefícios que o Criador, o Supremo, né, o maravilhoso, tem para nós. E realmente a gente leva uma vida assim muito bitolada, muito cega, né? Muito pobre, realmente, muito pobre. Mas vamos buscar, não é, pastor? Só tem um caminho, é buscar, né? Que nem diz na Bíblia, busca e achareis. Então, vamos continuar buscando. Eu vou pedir que o senhor deixe aqui ainda uma mensagem, né, ao final do nosso programa, para quem está buscando e quer aprender a orar, alguma dica especial. Eu gosto muito do capítulo 4 de Filipenses, no Novo Testamento, Filipenses capítulo 4. Eu agradeço a participação nesse programa de hoje e que Deus abençoe a toda a nossa audiência, a você, que Deus te dê força para continuar esse programa aí.
Tá bom? Amém, isso aí. Muito obrigada e igualmente até a próxima semana com o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem.